Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Ótimo início de semana pra todo mundo. Espero que todo mundo tenha tido um ótimo final de semana, um ótimo domingo, um ótimo sábado. Vamos aqui então iniciar a semana, porque, né, meu amigo, né, o Natal tá quase aí, mas ainda não chegou. Então temos muito trabalho até o Natal, até o final do ano. Então vamos começar os trabalhos nessa segunda-feira falando sobre a rodada de domingo, cara. Tivemos 7 jogos na rodada de ontem e 7 ótimos jogos, hein, cara. Tivemos de tudo, hein. Tivemos show de dupla, tivemos a redenção de um jogador, né, tivemos surpresas. Cara, tivemos uma rodada muito boa. Então vamos aqui passar pelos principais destaques. Antes, deixa seu like e se inscreve no canal rapidinho, que isso ajuda muito aqui o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera, vamos começar falando sobre a zebra da rodada, que foi a vitória do Orlando Magic por 95-92 para cima do Celtics. Eu nem sei, na verdade, se é zebra, porque alguns dias atrás esse mesmo resultado aconteceu, né? O Orlando venceu o Celtics já nessa última semana e ontem voltou a vencer num jogo onde o Magic foi pro intervalo com uma ótima vantagem, só que tomou uma pressão danada do Celtics no terceiro período, né? O Celtics amassou, venceu por 30-19, só que no quarto período o perímetro do Magic foi muito eficiente defensivamente. Orlando conseguiu ir muito bem e claramente o Celtics sentiu muito a ausência de Jason Tatum, que não jogou ontem, segundo, né, o Boston Celtics, por motivos pessoais, né, cara? O resultado final, 95-92, 11ª vitória do Orlando Magic na temporada, 6ª vitória seguida da equipe, e o Celtics teve a sua 9ª derrota, 2ª derrota para o Orlando Magic, né, cara? O Celtics em nenhum momento, o Celtics perde para contenders, né, cara? O Celtics só tem perdido para times que estão bem abaixo dele na tabela, né? O Celtics perdeu pro Bulls 2 vezes, perdeu para Miami, perdeu agora 2 pro Orlando Magic. Cara, o Celtics tá esquisito, o Celtics, né, cara? O Celtics é um time esquisito. Mas bom, grande vitória do Magic, Paulo Banchero foi o grande nome da partida, com 31 pontos e 6 rebotes para o novato, que voltou a jogar muito bem depois de um pequeno período de oscilação. New York Knicks também embalou a sua 7ª vitória seguida ontem contra o Indiana Pacers, né, cara? O Knicks venceu por 109-106, o jogo foi muito equilibrado, foi muito apertado e só foi ser definido no quarto período, onde Julius Randle e Jalen Brunson tiveram uma ótima performance, né? Como eu disse, Knicks conseguiu sua 7ª vitória seguida, 17ª vitória na temporada, e Indiana teve sua 16ª derrota. Cabe destacar Jalen Brunson, 30 pontos para o Jalen Brunson, que tá jogando muito bem nessa temporada, cara. Tá jogando muito bem mesmo o Jalen Brunson, e ele tem sido, na minha opinião, o melhor jogador do Knicks nessa sequência de 7 vitórias seguidas, cara. Brooklyn e Detroit fizeram puta de um jogo, foi um jogo muito bom, que eu, sinceramente, não esperava tanto equilíbrio, mas sim, cara, foi bem equilibrado, e o Nets conseguiu vencer por 124-121, muito por conta da duplinha maravilhosa Kyrie Irving e Kevin Durant, que novamente destruíram, né, cara? Bom, primeiro tempo, velho, foi um domínio total do Detroit Pistons. O Pistons foi pro intervalo vencendo por 71-54. E por que o Pistons conseguiu um volume tão alto no ataque no primeiro tempo? Porque o Nets abriu completamente o seu garrafão, cara. O Nets abriu uma passarela no garrafão que o Pistons fez questão de utilizar muito, né, cara? O Pistons desfilou no garrafão do Nets como quis. Foi impressionante mesmo a liberdade que o Nets deu pro garrafão do Pistons, né? O Marvin Bagley, Jaden Ivey, né? O próprio Jalen Duren, todos esses caras pontuaram como quiseram no garrafão do Nets. Foi por isso que Detroit acabou levando uma belíssima vantagem pro intervalo. Na volta do intervalo, o Jacques Vaughn deve ter percebido essa passarela que se abriu no garrafão do Nets e deu uma bela de uma corrigida, né? O Nets melhorou muito defensivamente
E ofensivamente teve Curry e Durant decidindo no terceiro período. Quem brilhou foi o Durant. Durant meteu 26 pontos no terceiro período, jogou demais, errou apenas 2 arremessos no terceiro período inteiro. Ficou perfeito no perímetro, 3 de 3 e conseguiu comandar a virada do Nets, né? Depois de meter uma parcial 44-25, o Nets assumiu a liderança depois de uma bola de 3 do Durant nos segundos finais do terceiro período. No quarto período, Detroit conseguiu pressionar bastante, mas aí foi Kyrie Irving que resolveu, né? Se o Durant foi crucial no terceiro período para o Nets virar o jogo, Kyrie foi crucial no quarto período para o Nets confirmar a vitória, né? Kyrie meteu 14 pontos e graças a ele e a Kevin Durant, que combinaram para 81 pontos, Brooklyn conseguiu sua 6ª vitória seguida e a 19ª na temporada, né, cara? Como eu disse, os dois combinaram para 81 pontos, foram 43 para o Durant e 38 para o Kyrie Irving, cara. Grande jogo do Nets e grande jogo da duplinha, né, cara? Mas, ó, o Nets tem que ficar atento a essa defesa de garrafão, cara. Se o time sofreu com o Pistons, imagina se enfrentar um time que ataca muito por dentro, como por exemplo um Lakers da vida. O Lakers ataca muito por dentro. Se o Nets abrir o jeito que abriu o garrafão, o Lakers vai fazer a festa, assim como por exemplo o Clippers vai fazer a festa, o Dallas é um time também que ataca bastante por dentro. Então assim, fica aí o parabéns pela vitória, mas cara, o Nets tem que ficar mais esperto. Não dá para tomar 71 pontos pro Detroit Pistons no primeiro tempo. Não dá. Isso é algo que tem que ser corrigido urgentemente. Falando em time que tomou muito ponto, vamos falar aqui sobre a derrota do Chicago Bulls por 150-126 contra o Minnesota Timberwolves, cara. Primeiro de tudo, foi um jogo em que ninguém defendeu. Essa é a grande verdade. Ninguém defendeu nesse jogo. Só no primeiro tempo, o Minnesota meteu 71 pontos, cara. 71 pontos e tomou 65. Então, assim, um jogo de puro ataque. O DeAndre Russell meteu 20 pontos no primeiro tempo e ele foi o grande nome do Minnesota na primeira metade. Na volta do intervalo foi onde o jogo se resolveu, porque o Anthony Edwards fez o que quis na defesa do Bulls, meteu 19 pontos. Minnesota venceu o terceiro período por 42-32 e aí, meu amigo, abriu uma vantagem que não teve como o Chicago buscar e o quarto período serviu somente para o Minnesota arredondar o placar para 150 e deixar a derrota do Chicago Bulls um pouquinho mais humilhante, né, cara? Porque, velho, na boa, em 2022 um time tomar 150 pontos no tempo normal é coisa de louco, não dá, né? Minnesota conseguiu sua 15ª vitória, Chicago sua 18ª derrota, Anthony Edwards foi o grande nome da partida com 37 pontos, 7 rebotes e 11 assistências, mas fica aí a crítica duríssima ao Bulls que, cara, na boa, não dá pra tomar 150 pontos em tempo normal. Não dá, isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. O que o Bulls tá fazendo com o torcedor nessa temporada é uma sacanagem. O Chicago tá horrível. Essa é a grande verdade. Eu sei que tem gente que acha que eu sou hater do Bulls, mas a grande verdade é essa. O Chicago tá horroroso e a derrota de ontem, na minha opinião, foi humilhante. Não dá pra tomar 150 pontos do Minnesota que tá sem o Karl Anthony Towns. Não dá, cara. Eu, que nem sou torcedor, fiquei revoltado. Imagino o torcedor do Chicago Bulls, né, cara? Denver e Charlotte fizeram também um jogaço onde o Denver venceu por 119-115, né? O Nuggets conseguiu ir para o intervalo com uma pequena vantagem, né? Foram ali cerca de 5 pontos de vantagem para o Denver no primeiro tempo. Só que no terceiro período o Nuggets conseguiu aumentar bem a vantagem depois de meter uma parcial de 39-28. Tomou uma puta de uma pressão no quarto período. O Charlotte venceu o quarto período por 35-25. Só que não foi suficiente para tirar a vitória do Denver, que teve como grande destaque o Nikola Jokic, que teve uma atuação, assim, enorme. Uma atuação enorme. Foram 40 pontos, 27 rebotes e 10 assistências. Um dos triple-doubles mais fantásticos que eu já vi na NBA.
Que jogo do Nikola Jokic, 18ª vitória do Denver e 23ª derrota do Charlotte. Mas fica aí a crítica. Foi mais difícil do que precisava. Assim como o Nets passou mais sufoco do que precisava contra Detroit, o Denver passou mais sufoco do que precisava contra o Charlotte. Tomou 115 pontos e tomou um apavoro no quarto período. Não dá para o Denver querer disputar o título tendo que depender de triple-doubles absurdos do Nikola Jokic toda a noite. É legal, é sensacional o Jokic meter os números que ele meteu ontem, só que não dá pro Denver ficar dependendo tanto do Jokic. Tá na hora desse time funcionar um pouquinho mais coletivamente. Tá na hora do Aaron Gordon, do Jamal Murray, tá na hora do Michael Malone arrumar outras alternativas. Porque, cara, o sufoco que o time teve ontem contra o Charlotte, velho, não dá. Não dá. Já estamos chegando num ponto da temporada que times como o Denver, que querem mando de quadra, não podem passar aperto contra adversários que estão tancando. Já estamos nesse momento da temporada. Tem que ser corrigido. Bom, Golden State Warriors conseguiu vencer o Toronto Raptors fora de casa por 126-110, num jogo onde Jordan Poole assumiu o protagonismo da equipe, né? Ainda sem Stephen Curry e sem Andrew Wiggins, Jordan Poole foi o grande nome da vitória de ontem do Golden State Warriors, né, cara? Primeiro período, o Golden State teve um ótimo volume de jogo, né? Movimentou muito bem a bola, atacou muito bem no perímetro, foram 8 bolas de 3 convertidas, 11 assistências distribuídas. Jordan Poole meteu 10 pontos no primeiro período, mas quem jogou muito mesmo foi o Draymond Green, que meteu 13 e num ritmo muito bom. No segundo período, o Toronto conseguiu melhorar ofensivamente, conseguiu corrigir um pouquinho dos erros na defesa, só que o grande erro defensivo do Toronto persistiu até o final do jogo, que foi o erro nas trocas de pick and roll, né, cara? O Warriors utilizou muito pick and roll para explorar mismatches mais favoráveis, e isso acabou matando o Toronto Raptors, que toda hora caía num 1 contra 1 desfavorável para o seu time, né, cara? O Jordan Poole cansou de ir para cima, por exemplo, do Fred VanVleet, que é um defensor que, desculpa, não dá para defender um Jordan Poole. E o resultado foi que o Jordan Poole no segundo período meteu 15 pontos e o Golden State levou 14 pontos de vantagem para o intervalo. Na volta do intervalo, o Toronto, assim como no segundo período, melhorou ofensivamente, achou outras alternativas, mas a defesa acabou deixando a desejar e acabou impedindo que o Toronto buscasse o resultado, porque o Raptors ia lá, fazia uma cesta, tomava 2 seguidas porque a defesa não conseguia segurar, né? O Jordan Poole e o Klay Thompson foram muito bem no terceiro período, aumentaram ainda mais a vantagem e no quarto, o Warriors apenas controlou muito bem e o quarto período serviu somente para o Jordan Poole romper o seu career high de 38 pontos e encerrar a noite com 43 pontos. Novo recorde pessoal de Jordan Poole, né, cara? Ou seja, tivemos pool party, tivemos festa na piscina lá no Canadá, né, cara? O Golden State conseguiu sua 15ª vitória, Toronto sua 17ª derrota e a primeira vitória do Golden State nesse período sem Stephen Curry, né, cara? Jordan Poole, grande nome do jogo, 43 pontos, mas também cabe destacar o Draymond Green, que foi muito sólido dos dois lados da quadra. Foram 17 pontos, 9 rebotes e 5 assistências para o Draymond Green. E para fechar, vamos aqui falar sobre a vitória do Lakers, né, cara? Se o Warriors conseguiu sua primeira vitória nesse período, né, de lesão do Stephen Curry, o Lakers conseguiu sua primeira vitória no período sem Anthony Davis, né, jogando sem ser o melhor jogador na temporada. O Lakers conseguiu uma grande vitória, né, cara? Primeiro período, né, a gente viu um Lakers mostrando um estilo de jogo um pouquinho diferente, né, sem o Anthony Davis. O jogo acabou não sendo focado no garrafão, né? O Lakers conseguiu explorar outras jogadas, movimentou bem a bola, né? Conseguiu balançar a defesa do Wizards. Gostei muito, inclusive, desse ajuste que o Darvin Ham fez. E deu muito resultado, né? Primeiro período, Lakers conseguiu 48,1% de field goal, 4 bolas de 3 e 7 assistências. Isso porque encontrou arremessos livres por conta dessa boa movimentação de bola. Só que, do mesmo jeito que a ausência do Anthony Davis mostrou uma versão boa do Lakers no ataque,
acabou expondo uma fraqueza do Lakers na defesa, né? Porque sem ter o Anthony Davis para proteger o garrafão, o Wizards atacou muito por dentro e o Lakers não conseguiu uma vantagem maior no primeiro período por conta da fragilidade da sua defesa de garrafão. O Wizards atacou muito bem e deixou o Lakers com apenas 1 ponto de vantagem. No segundo período, o Lakers seguiu, né, com a ótima movimentação de bola, só que o que fez muita diferença foi o individual, né? Porque quando o coletivo funciona, o individual acaba, né, acaba se sobressaindo. E aí LeBron James, Lonnie Walker, Russell Westbrook, esses caras apareceram muito bem, e deixaram o Lakers 14 pontos na frente. Cabe destacar o show de pontos aéreas que rolou no segundo período, né, cara? Realmente, a torcida do Lakers se divertiu muito no segundo período, porque o Lakers cansou de distribuir a layup, foi coisa linda. No terceiro período, o Lakers acabou caindo muito de rendimento e o Wizards aproveitou. Porzingis, Bradley Beal tiveram uma ótima produção e o Wizards conseguiu virar o jogo, cara. O Lakers deixou de ser um time, sabe, de agressividade, de partir pra dentro, pra ser um time muito reativo, de ser um time basicamente de contra-ataque. Isso acabou prejudicando muito o Lakers, que acabou tomando a virada. Só que no quarto período, depois de uma trocação franca de cestas, o Lakers conseguiu retomar o bom ritmo, retomou aquele estilo de jogo que deu muito certo no primeiro tempo e tendo um LeBron James decisivo, metendo 13 pontos e 4 assistências, Lakers conseguiu vencer por 119-117, 13ª vitória do Lakers na temporada, 20ª derrota do Washington Wizards. Pegando aqui os destaques do jogo, temos muitos, cara. LeBron, 33 pontos, 7 rebotes e 9 assistências, foi o melhor jogador da partida, só que Lonnie Walker com 21 pontos, Austin Reeves com 12 e Thomas Bryant com 16 também jogaram muito bem, cara. O Lakers em si teve uma ótima partida, terceiro período foi ruim, mas todo o restante do jogo foi muito bom do Lakers. Pelo lado do Wizards, cabe destacar Kyle Kuzma com 22 pontos e 16 rebotes, Bradley Beal com 29 pontos e Porzingis com 21 pontos e 11 rebotes. Se você quiser uma análise mais aprofundada desse jogo e do jogo do Golden State contra o Toronto Raptors, tem 2 vídeos, né, aqui no canal analisando exclusivamente esses 2 jogos, tá bom? Galera, esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber sua opinião, o que você achou dos jogos, qual foi a vitória que mais te surpreendeu, que mais te encantou. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E fica a dica, cara, se você quiser conferir todos os jogos dessa temporada da NBA com a melhor qualidade possível, você tem que assinar o NBA League Pass, porque lá no League Pass você tem acesso a tudo da NBA, inclusive sob demanda. Se você não conseguir assistir no dia, você pode assistir no dia seguinte sem nenhum problema. E se quiser testar por 7 dias grátis para ver se é bom mesmo, é só clicar no link que está no primeiro comentário fixado, se cadastrar, que aí você terá 7 dias grátis para testar o League Pass, tá bom? Pessoal, os trabalhos de hoje só estão começando, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.